Muito boa tarde, pessoal. Guardião Divino por aqui. Que Exu abençoe o nosso esforço. Hoje vamos dar continuidade à série Os Príncipes Negros que a História Não Contou. E hoje nós vamos falar do Custódio Joaquim de Almeida, o príncipe de Porto Alegre. Aquele homem que assentou o Exu, assentou o Bará no mercado público. Então vamos lá, curte aí, dá um like, se inscreva, chama um amigo aí para assistir, é isso aí, vamos embora. Então tá, vamos falar do Custódio Joaquim de Almeida, mais conhecido como o Príncipe Custódio de Sapatá, que era filho de um escravo liberto que retornou à África, tá ok? Custódio foi um personagem muito importante para a comunidade negra, porque além dele ter esse status de realeza, né, por ser um negro, em uma época de escravidão, ele tinha esse status de realeza, ele também exercia a função sacerdotal, tá certo? A qual ele herdou dos seus ancestrais. Ele era reconhecido como, ficou reconhecido como uma das pessoas que introduziu e ajudou a concretizar, né, a eternizar a questão da religião, a difundir, a esclarecer essa questão da religião, né, de matriz africana, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, principalmente, tá certo? Ele passou por outros lugares, mas foi lá que ele ancorou o seu barco junto com a sua família, enfim. O nome dele é Osun Alele ou Oxum Alele Oziquierupé, certo? Ele nasceu em 1832 no Golfo da Guiné. O Golfo da Guiné fica onde hoje? Fica na região da Nigéria, no país da Nigéria, no estado de Lagos, na região da cidade de Ifé, mais ou menos. Ele era chamado de Príncipe do Benin. Então, pra gente não ter confusão, tá, mas era na Nigéria, mas ele é Príncipe do Benin. É que existe o país Benin hoje. Hoje existe o país Benin, que fica ao lado da Nigéria. Dentro da Nigéria é onde fica essa região, aonde ficava, que até existe uma cidade que é perto de Ifé, que se chama Cidade do Benin. Mas a Cidade do Benin é dentro do país Nigéria, dentro do estado de Lagos, se não me engano, tá? E o país Benin é fora da Nigéria, porque é um outro país, Brasil e Argentina, vamos dizer assim, tá? Só para não haver confusão aí nesse negócio. Existem, pessoal, memórias orais de que forças políticas da época eram influenciadas pelo príncipe Custódio, certo? Como sacerdote. Então eu escolhi dois nomes aqui, claro que eram muito mais pessoas conhecidas, mas que são bastante conhecidas quase por todas as pessoas aí hoje, porque são nomes de ruas bem conhecidas lá de Porto Alegre, inclusive, o nome desses dois senhores. Um deles é o senhor Júlio de Castilhos, ao qual procurava o sacerdote Custódio, né, para fazer trabalhos, enfim, e mais um, que há relatos de que tinham uma relação bastante estreita, além de ser sacerdote, eles também tinham uma certa amizade, certo? Tinham uma boa relação, que é com o senhor Borges de Medeiros, né? A qual Borges de Medeiros procurava para aconselhamentos, para orientações espirituais através do jogo de búzio. É muito importante que se diga isso. Então, Borges de Medeiros se consultava, se preparava para a sua vida, enfim, se orientava através da consulta de búzio, através da consulta dos orixás, tá bem? Até para possíveis inimigos, enfim, para alinhar ali os seus planejamentos para as estratégias dele política da época, tá bom? Então veja como que o Joaquim foi tão importante, né? Quanta quebra de coisa que ele já estava fazendo lá, isso a gente está falando do início do século XX. Então tá, só para o que eu queria dizer que, pô, ele chegou há 100 anos atrás, né, em Porto Alegre, e há 100 anos atrás ele conseguiu quebrar com essa barreira de... Imagina, 100 anos atrás, ele era negro, status de príncipe, na elite de Porto Alegre. Então, quanta gente tanto gostava e tantos outros o odiavam,
Então ele conseguiu fazer com que uma pessoa importante da época, muito importante, que era o Borges de Medeiros, que declarava-se que amigo enfim, e sob os cuidados ali do senhor Custódio Joaquim de Almeida, tá? Só para ressaltar aqui os feitos dele, né? Que a gente está falando de uma época aí, final da escravização, né? Que foi em 1888 ali. Que ele, como sacerdote, então, além desses feitos todos aí, que é o que a gente está relatando aqui, ainda há relatos importantíssimos de que foi ele que assentou na catedral, isso mesmo, na Catedral Metropolitana de Porto Alegre, no Palácio Piratini e no Mercado Público, um bará. Ele assentou, há relatos orais de que foi ele quem assentou esses Exus, né? Na catedral eu não posso falar nada, né? No Palácio Piratini parece que o negócio não deu muito certo, podemos dizer, né? Da minha opinião. E no Mercado Público, Odara. Também ouvi dizer relatos de que o Mercado Público lá de Pelotas tem um bará assentado também. Não tenho certeza se foi ele, tá? Peço a go aqui da minha... Mas eu não pesquisei sobre isso, mas de repente aí depois do vídeo pronto a gente consegue ver ali se foi ali ou não foi, colocando um letreirinho ali para dizer, tá? Então aqui, cara, na tua cidade tem um Exu assentado no Mercado Público? Quero ver aí, fala pra mim. Na minha tem. Na minha cidade tem um Exu assentado. Depois os caras falam tão mal do Rio Grande do Sul, né? Por que o Rio Grande do Sul é um estado que tem tanto macumbeiro, que tem tanta casa de religião, que é tão ligado às raízes africanas, né? Na diáspora aqui, a gente que é o último estado lá de baixo, falam tão mal aí, falam da Quimbanda, falam da Umbanda do Rio Grande do Sul, falam do Batuque, falam de tudo do Rio Grande do Sul. Mas a nossa caminhada, ela é antiga na ancestralidade também, né? A gente tem que ver que todos nós temos ancestralidade. Não é só o baiano, o carioca, o mineiro. O gaúcho também tem ancestralidade, tá? Então, para falar aqui, continuar falando, que isso mostra o quão que ele era visto, né? De vários... a importância que ele tinha, a importância que ele teve e a importância que ele tem para nós até hoje, né? Então, além de realizar trabalhos para essa elite, ele não era apenas um sacerdote que só era chamado na hora de resolver BO para salvar o rabo dos outros, como é hoje em dia, né? Até hoje é assim, não. Ele era chamado também para festas, para festividades, como convidado, né? Para usufruir e prestigiar também ali das festas que aconteciam, né, na elite de Porto Alegre, porque além de sacerdote, além do status de príncipe, ele também era envolvido com a criação de cavalos, ele também participava de turf, certo? Então ele tinha aí bastante relacionamento com muitas áreas, muitos setores aí de Porto Alegre, principalmente a elite, ela era muito ligado a eles, essa governança, essa coisa do topo aí de Porto Alegre, que foi muito importante para todos nós e até hoje, com certeza, né? Vale a pena lembrar também, eu anotei aqui, que essa mesma elite, que quando o consultava, frequentavam a casa dele também, assim como ou procurar, porque para fazer um trabalho, para você se consultar, você tem que ir na casa do sacerdote. Então todas essas pessoas frequentavam a casa do senhor Custódio, que ficava lá na Cidade Baixa. Para quem não conhece, é um bairro bem central ali, ó, bem ao lado do centro ali de Porto Alegre. Eu até dei uma pesquisada ali na internet, ali vi a casa dele e ela tá ali pelo foto do Google, tá meio abandonada. A ver se a gente consegue aí para colocar também essa foto da casa do nosso Custódio, né? Então vamos lá. Perguntas, né? Como ele chegou no Brasil, né? Então, há relatos, mistérios e contradições em torno dessa chegada do príncipe Custódio aí no Brasil, certo? Fala-se que foi ali, como eu disse, né, de 899 a 1901, que ele chegou a Porto Alegre na companhia da esposa, filhos e mais algumas pessoas.
Quando a gente vai procurar ver o que mais são essas pessoas, dizem que foi aí uma caravana de umas 40, 60 pessoas que vieram junto com ele, desde a África, passando pela Bahia, que foi o primeiro lugar onde ele chegou, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A data que relata-se que ele chegou foi em 1864. Agora eu te pergunto se tu sabia disso, né? Eu faço essa pergunta. Tu que é de Porto Alegre, sabia disso? Pois é. Mas aí tem algumas coisas que eu anotei aqui, que nem toda oralidade, de fato, é uma verdade absoluta. Ou é uma verdade absoluta. O que a gente pode falar, o que a gente pode pensar sobre isso? O que a gente pode falar quando a gente fala, até dentro de todo o contexto religioso do nosso culto hoje em dia, quando a gente fala sobre a história do negro mesmo, dentro da Umbanda, principalmente, a Umbanda ao qual eu vim, que a gente não escuta falar a história do negro. A gente não escuta falar a história do orixá. Então, quando a gente escuta falar histórias que glorificam essas pessoas, sempre vem um contraponto, vem algo para derrubar essas memórias orais. Até porque, como elas seriam diferentes de ser orais, se os pretos não tinham como ter memória diferentes de ser orais? Aonde que eles iam registrar essas memórias? Aonde seriam registradas essas memórias? Fala para mim. Porque é muito fácil refutar o que está escrito aqui e dizer outra coisa. Alguns registros que tem aqui, que dizem ser históricos, né? Que eu vejo que é uma bandeira branca que está levantando aqui. Branca de racista. Para derrubar mais uma vez o negro, a sua realeza, a sua importância e tudo que ele trouxe pra gente. E tudo que hoje a gente herdou dele. Então o que fala aqui da história com H, tá? Dizem historiadores que o Bará do mercado foi assentado por escravos que construíram o mercado público e que Custódio só veio para reverenciar o que já sabia que tinha. Tem história de uma passagem policial pelo Rio de Janeiro, aonde fala que lá, em dado momento, ele deu, quando foi preso, ele deu um outro nome, que era o seu verdadeiro nome, e que, inclusive, ele havia sido preso com o seu pai. Tá? Dizendo que toda essa história aqui que eu tô contando para vocês é uma história que talvez seja uma história mentirosa, um mito, ok? Então fica a dúvida aqui do meu pensamento, do meu entendimento, do que eu penso para vocês. Fica a dúvida, será que foi uma intenção de Custódio para se sobressair no seu caminho e conseguir se livrar da perseguição em um período tão complexo para os negros? Aonde, se ele veio aqui, que há relatos que ele chegou no Brasil em 1864, há relatos que ele veio liberto, depois há registros que ele foi preso, então há relatos que ele não era africano, ele não nasceu na África, o pai dele não foi para a África, ele nasceu escravo, né? Em uma dessas possíveis revoltas ali que tiveram, ele conseguiu escapar e foi vindo e conseguiu mentir o nome, conseguiu sua carta. Será? Ou será que é mais uma manobra branca, classista, racista, para diminuir, como sempre, a importância do povo negro e suas influências na nossa cultura e religião? Será que não é mais um apagamento que a gente está vivendo, para que a gente não conheça a história de quem morreu, de quem batalhou, de quem lutou, para que a gente possa estar hoje aqui falando sobre isso, cultuando nossas divindades, nossas ancestralidades aí.
o fato é que o que foi deixado por ele, né, a sua herança religiosa, a sua herança como homem negro, mostrando a sua imponência, mostrando a sua força num período escravagista, num período colonialista, num período classista, muito mais do que hoje, obviamente. Ele conseguiu se sobressair e deixar essa lição pra gente. Então, eu deixo aqui a minha reverência ao senhor Custódio e à sua família aí, a ancestralidade toda africana, e sempre deixando bem claro que o que a gente está aqui para fazer é levantar o nome dos nossos ancestrais negros, bantus, né? Da região Banto, da região da Irubalândia, né? Togo, Benin, enfim, os nossos ancestrais indígenas, povos originários, a nossa ancestralidade familiar. Mas para eu cultuar minha ancestralidade familiar, eu preciso primeiro cultuar quem veio antes de tudo isso, que me permite hoje que eu possa compactuar com os meus ancestrais dentro do culto, através da sabedoria deles. Então, deixamos aqui o nosso registro, o registro do Guardião Divino, e hoje a gente falou sobre o nosso querido Custódio Joaquim de Almeida, Osum Alele Oziquierupé, nascido em 28 de 5 de 1932, ok? É isso. Só para relembrar aqui que o Gui tá relembrando que em fevereiro, o nosso querido Custódio Joaquim de Almeida vai ser tema da escola de samba Portela. Então vamos embora. Vamos torcer pelo Rio Grande aí, pela nossa Portela aí. O Custódio vai trazer muito axé aí, vai trazer a vitória aí. Se Exu permitir pra Portela aí. Epa, Exu! E azul, vermelho e branco são as cores do meu manto. Ai, como eu sou feliz, feliz. Faz o meu povo cantar, faz o meu povo sorrir. A união da Vila do Iapi. A União da Vila do API agora aprontando a efetiva arrancada na locomotiva da cultura popular. Fiz Porto Alegre minha morada. O Príncipe Negro, ajudar é força. Raiz e fé, IAPI, batuque, axé. Para vem trabalhar, alugando pro Exu, alugando pro Guará. A minha vila deixa de hoje lá, deixa o couro comer. A Custódio, o desenho, tão bom de lugar. Pra pimenta e beber, nessa fé que não para. Batuque mineiro. Deixo aqui um abraço para todos aí, que Exu abençoe o nosso esforço, o nosso caminho, tá certo? Peço que, se gostou do vídeo, compartilhe, passa para um amigo aí, dá essa força pra gente poder continuar tendo força e incentivo pra gente estar trocando essa ideia sempre aí e elevando e expandindo a nossa consciência. Um grande abraço para todos aí. Axé.